Para você que tem curiosidade em saber sobre o mundo animal e como algumas espécies reagem ao contato com o homem dentro do seu habitat natural, nós do canal Hipercuriosidades preparamos para você uma sequência de vídeo para mostrar os animais mais perigosos encontrados em nosso planeta. Só podemos te garantir uma coisa, você não vai ficar indiferente depois de todas essas informações sobre as criaturas mais temidas do mundo animal. Tá curioso para ver, não é? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Os animais mais perigosos do planeta. Olá, eu sou Éder Triton e você está no canal Hipercuriosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram. Como todos sabem, alguns animais são muito mais perigosos que outros. Agora vamos para o primeiro animal hipercurioso da nossa lista. Mosquito. Os mosquitos estão em praticamente todos os lugares do mundo, sendo encontrados em todos os períodos do ano também. Cerca de mais de 730 mil pessoas morrem todos os anos por doenças transmitidas por esses terríveis animais, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Por ser um dos animais em maior número no planeta, o risco de infecções em humanos é muito maior em todo o globo, diferente de muitas outras espécies potencialmente perigosas. Para se ter ideia, das 200 milhões de pessoas infectadas só por malária, mais de 600 mil perdem a vida. Os mosquitos também são transmissores de doenças como a dengue, a chikungunya, o vírus da zika, a febre amarela e a encefalite, doença essa que causa inchaço e inflamação no cérebro. Em seu período reprodutivo, esses insetos reproduzem em maior escala que qualquer outro animal do planeta, só perdendo para as formigas e para os cupins. As cobras matam cerca de aproximadamente 50 mil pessoas todos os anos. A taipan é considerada a cobra mais venenosa do mundo. A toxina encontrada em seu veneno pode levar a óbito um adulto em menos de 45 minutos. Para se ter uma ideia, mais de 80% dos humanos picados por essa víbora morrem. Mesmo assim, não chega a ser a espécie mais letal das serpentes, pois raramente picam seres humanos. Mesmo não estando entre as 10 serpentes mais venenosas do mundo, a Aedes carinatus, um outro tipo de serpente, tira a vida apenas de 10% das pessoas picadas por ela. O alto número de óbitos se dá pelo fato da Aedes viver perto de áreas com densidade populacional muito alta. Ela pica muito mais rápido e com frequência. Estima-se que cerca de 5 mil pessoas perdem a vida todos os anos, fazendo com que esse réptil mate mais que qualquer outra espécie de cobra no planeta. A taipan é uma serpente nativa da região central da Austrália. A Aedes carinatus pode ser encontrada em várias regiões do globo, como Paquistão, Sri Lanka, parte do Oriente Médio, parte da África e também ao norte do Equador. A dos gêneros Crite habitam o leste da Ásia, estando também entre as espécies mais letais do mundo. Portanto, se você ver qualquer tipo de cobra, se afaste. Nunca tente se aproximar ou capturar um animal assim. Chame o corpo de bombeiros, eles saberão lidar com esse tipo de situação, pois se tentar sozinho, com certeza você não vai viver para contar a história. Cachorro. Quando alguém fala do nosso fiel amigo, ficamos com o pé atrás. Muitas vezes nos recusamos a acreditar no que estamos ouvindo, não é? Pois é, vamos a alguns fatos. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a raiva é responsável por cerca de 25 mil mortes por ano, sendo transmitida pela saliva canina em 99% dos casos. A Índia é um dos países com maior número de vira-latas do planeta. Cerca de 55 mil casos que ocorrem em todo o mundo, 20 mil deles ocorrem na Índia. Portanto, cerca de 36% dos casos de raiva acontecem nesse país. Na maioria das vezes, são crianças que entram em contato com os cachorros infectados. De 4,5 milhões de mordidas caninas que acontecem nos Estados Unidos todos os anos, apenas 30% chegam a óbito. Não há dados oficiais sobre esse tipo de comportamento animal no país. Por isso, morrer por causa de uma mordida canina é muito difícil. Mesmo que por mais difícil que pareça, continue acreditando que o seu pet é assim, o seu melhor amigo. Por isso você precisa manter as vacinas sempre em dia para que o seu amiguinho fique sempre alegre e saudável. Fica a dica. Crocodilo.
Existem 14 espécies de crocodilos no mundo, sendo o crocodilo verdadeiro, os gaviais, os caimãs, os alligators e os jacarés. Os crocodilos podem ser encontrados nas Américas, na África, Ásia e Austrália. As maiores espécies são os crocodilos de água salgada e o crocodilo do Nilo. O crocodilo de água salgada pode chegar a pesar até 1 tonelada e atingir até 6 metros de comprimento, podendo nadar a uma velocidade de 24 a 29 km por hora. Para se ter ideia, Michael Phelps, o nadador mais rápido do mundo, atinge a velocidade de 9,6 km por hora. Resumindo, se você cair na água, já era. O crocodilo do Nilo tem praticamente a metade do peso do seu parente de água salgada, pesando em torno de 550 kg quando adulto, e podendo atingir um comprimento de até 4,5 metros. O crocodilo do Nilo nada a uma velocidade de até 35 km por hora. Os crocodilos podem viver de 70 a 100 anos. Todos os crocodilos são ovíparos, podendo o de água salgada colocar de 40 a 60 ovos. Já o do Nilo pode colocar de 25 a 80 ovos por gestação. Estima-se que na África, cerca de 30 a 50% dos ataques de crocodilos são fatais, dependendo muito da espécie. A maioria dos ataques acontece em pequenas comunidades, que por muitas vezes não são comunicadas às autoridades competentes, ficando assim fora das estatísticas oficiais do país. Os crocodilos sempre se alimentam de outros animais, animais esses que por muitas vezes entram em seu território por descuido ou por sede. O ser humano nunca fez parte do cardápio desses animais, pois o homem é quem invade o habitat natural do crocodilo. E sendo predadores oportunistas como são, nunca deixarão passar uma refeição tão fácil. Difícil de acreditar, mas em todo o mundo os crocodilos matam aproximadamente cerca de 1.000 pessoas ao ano. Para se ter ideia, os tubarões matam bem menos. Hipopótamo. O hipopótamo só perde em tamanho e peso para o rinoceronte e o elefante, sendo assim considerado o terceiro maior animal terrestre do planeta. Conhecido também como cavalo da água, lembra um grande porco do mato aquático. O mais impressionante é que o parente mais próximo do hipopótamo é a baleia. Muito curioso, não acha? Pense em uma máquina de matar. Esse animal é o mais mortal entre todos os mamíferos terrestres do mundo, fazendo mais de 500 vítimas por ano somente no continente africano. Com dentes afiadíssimos, são considerados muito agressivos e com péssimo humor. O hipopótamo ataca qualquer animal que invada o seu território dentro dos rios e lagos, não perdoando nem mesmo os crocodilos, por mais que esses pensem que estão em seu habitat natural. Pesando em média mais de 2 toneladas, são extremamente rápidos tanto na água quanto em terra firme, podendo facilmente atingir mais de 48 km por hora. Correr na sua frente não é uma opção. Eles podem facilmente alcançar e te esmagar até a morte. O melhor mesmo é ficar longe dessa fera. Mosca tsetse. Esse inseto se parece muito com a mosca da fruta, mas é extremamente letal. A mordida da mosca tsetse, isso mesmo que você ouviu, mordida, é uma experiência muito desagradável, pois não é como a picada de um mosquito, que pode inserir a sua fina língua através da nossa pele e ir diretamente no nosso sangue. A boca da tsetse tem minúsculas serrilhas que rasgam a pele para poder sugar o nosso sangue sem muito esforço. Usando uma grande tromba para morder animais vertebrados, ela se alimenta só de sangue. E se acaso algum humano estiver por perto, com certeza tornará uma presa fácil. A mosca tsetse é famosa por transmitir a doença do sono, ou a THA, que causa febre, enxaquecas, dores nas articulações, seguidas de vômito e inchaço do cérebro e problemas para dormir. Caso não seja tratada, essa doença se torna fatal. No entanto, cientistas do mundo todo se esforçam para compreender como ela consegue driblar os mecanismos de defesa do nosso corpo. Houve um caso em Serra Leoa que a doença ficou inerte em uma pessoa por 29 anos, aparecendo rapidamente em estágio muito avançado. Isto prova que você pode abrigar esse parasita por um longo período e continuar bem. Das 10.000 mortes anuais que ocorrem na África subsaariana, estima-se que foram infectadas entre 20 a 30 mil pessoas. Escorpião amarelo da Palestina. O escorpião amarelo da Palestina reside no norte da África e no Oriente Médio. Sendo altamente venenoso, é responsável por mais de 75% das mortes relacionadas a escorpiões todos os anos.
medindo entre 30 e 77 milímetros de comprimento e 58 milímetros de largura. Este animal é conhecido por ser um perseguidor mortal. É com certeza o escorpião mais venenoso do mundo. O seu veneno é muito perigoso devido à quantidade de neurotoxinas que podem ser injetadas com o seu ferrão. A maioria das mortes causadas pela picada desse animal incluem crianças, idosos, pessoas com problemas cardíacos ou pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. A picada desse animal é insuportável para uma criança. A criança começa a ter febre, pode entrar em coma, depois vem as convulsões e paralisia, até seus pulmões se encherem e elas se afogarem no seu próprio líquido, levando ao óbito. Um adulto saudável consegue escapar com vida desse coquetel de neurotoxinas, mas não sem antes passar por uma dor insuportável. Porém, o tratamento contra a picada dessa espécie de escorpião é bastante demorado, pois as neurotoxinas são bastante resistentes, sendo necessária uma enorme quantidade de antiveneno. Após várias análises em laboratório, os cientistas descobriram que existem componentes em seu veneno que podem ser usados para o tratamento de tumores cerebrais e diabetes. É aconselhável que só um especialista em aracnídeos manuseie esse animal, pois essa espécie tende a ser muito agressiva e muito nervosa. Então já sabe, se ver o escorpião, não chegue perto, você pode não estar tão saudável como você pensa. Abelha africana. Em 1957, um apicultor estava tentando fazer o cruzamento de uma abelha africana com uma abelha europeia. Sem querer, ele deixou que algumas delas fugissem. Sendo muito mais agressivas que as europeias, rapidamente dominaram boa parte da América, ficando conhecida como as abelhas assassinas. Sem temer por predadores naturais, elas vêm sendo temidas em algumas regiões, pois o enxame voa atrás de suas vítimas por quilômetros, sendo altamente agressivas em seus ataques, podendo facilmente levar à morte pessoas com alergias à picada. Rinoceronte. Atualmente existem 5 espécies de rinoceronte no mundo: o rinoceronte branco, o rinoceronte negro, o rinoceronte de Sumatra, o rinoceronte de Java e o rinoceronte indiano. Um rinoceronte branco pode pesar até 2.300 kg e correr a uma velocidade de mais de 50 km por hora. Os rinocerontes adultos não têm predadores naturais, a não ser o homem. Eles têm sido caçados porque todas as suas partes são usadas na medicina tradicional asiática, sendo o chifre a parte mais valiosa, pois dizem ser um poderoso afrodisíaco. Já os filhotes podem ser vítimas fáceis para leões, tigres e hienas. Em muitas partes do mundo, não são raras as mortes por esses animais. Apesar de terem péssima visão, costumam se assustar facilmente. Uma vez em perseguição, vai ser muito difícil você escapar ileso, a não ser que você corra mais que 50 km por hora. Caracol do Cone. Você já imaginou que esse pequeno ser pode matar mais de 20 pessoas com apenas uma gota do seu veneno? O caracol do cone também é conhecido em alguns lugares do mundo como caracol do cigarro, pois se você for picado por essa criatura, o único tempo que você terá vai ser o de fumar um cigarro e esperar a morte chegar lentamente. Literalmente você não tem chance. Só para te lembrar, mesmo que isso não tenha a mínima importância, ainda não existe antídoto para o caracol do cone. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. E não se esqueça de deixar um mega like e compartilhar nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.